Olá, caríssimos alunos do Mecatrônica 2. Estou aqui com vocês hoje para mais um estágio na turma de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as preposições e sobre as conjunções. Primeiramente, nós vamos falar sobre as preposições. Para isso, eu trago um texto aqui com vocês, no qual foi retirado as preposições. Observem. Os mamíferos são animais. O corpo recoberto, pelos e pele, glândulas. As fêmeas têm glândulas mamárias que segregam leite. Os animais, os filhotes, o mundo tem cerca de 4.600 espécies mamíferos. Vocês perceberam aí como ficou confusa aí a relação entre as palavras? O quanto ficou comprometida a comunicação, a relação entre as ideias do texto, a comunicação do texto, perceberam? Então, vamos lá ao texto na íntegra, junto com as preposições, certo? Vamos lá. Mamíferos são animais com o corpo recoberto são animais com o corpo recoberto de pelo, com peles com glândulas mamárias. Vocês observem aí que esse com faz uma relação de junção e o de é relacionado a material e pele, aí vem o com aqui juntamente também fazendo uma relação de junção, de companhia. As fêmeas têm glândulas mamárias que segregam leite para os animais, ou seja, para alimentar os filhotes. Passa aí uma relação de finalidade. Preposições, então, ou seja, preposição é a palavra que liga duas palavras de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre preposições antes de pronomes relativos. As preposições são palavras que conectam termos e frases sendo exigida pelo termo antecedentes. Contudo, nas construções com pronomes relativos, essa relação não é tão bem clara, porque o verbo ou substituto regente aparecem após os pronomes. Por isso, é preciso atenção para a elaboração dessas orações. O que isso significa? Isso significa que, observe aqui essa oração. A escola com que sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Então, aqui, porque simplesmente eu não escrevo a frase, a escola que sonhei, sem imaginar que existir. Porque aqui o verbo sonhei, ele é um verbo que tem sentido incompleto, ou seja, ele é um verbo transitivo, né? Ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que pede uma preposição, ou seja, aqui, ó, quem imagina, quem sonha com alguma coisa. No caso aqui, ele sonhou o quê? Com a escola. Então, nessa formação aqui, o com é exigido. Entendido? Agora vamos prestar atenção. Agora tem aqui duas frases. Observem. Qual formação está correta? Levei os doces que ela gostava ou levei os doces de que ela gostava? A segunda, por quê? Porque quem leva, quem gosta de alguma coisa. Então aqui o verbo gostar exige a preposição. Então quando eu vou formar assim, levei os doces de que ela gosta, eu necessito colocar essa preposição para ela ter correto. É claro que na nossa linguagem, no dia a dia, a gente costuma dizer, levei os doces que ela gosta, tranquilamente. Mas quando uma linguagem mais formal, a construção exige essa preposição, certo? Então vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre o valor semântico das preposições. As preposições conectam os termos, estabelecem relação semântica, isto é, de sentido. Ou seja, o sentido
as preposições vão relacionar o sentido das palavras. Ou seja, a primeira palavra vai estar completada pela segunda através da preposição. Observe aqui. Tan voando dos céus do Brasil para os céus da Itália. Então, mas aqui, uma preposição aqui, ela não vai ter o sentido. Aqui, ó. Observe aqui essa palavra. Tan voando dos céus do Brasil para os céus da Itália. Observe aqui que o dos aqui, ele passa uma ideia de origem. De onde? Dos céus do Brasil. Agora o do aqui, esse do Brasil, passa a ideia o que? De pertencimento. De quem? Céu da onde? Do Brasil. Aí agora nós aqui, para o céu da Itália. Esse para aqui passa a ideia de destino. Para onde? Para os céus da Itália. Certo? A outra frase aqui. Você nasceu para voar. Para que você nasceu? Qual a finalidade que você nasceu? Para voar. Então aqui passa uma ideia de quê? De finalidade. Certo? Agora vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de preposições. Não existe uma classificação das preposições conforme os seus valores semânticos, ou seja, conforme o sentido, mas é possível identificar esses valores no contexto de cada frase. Por exemplo, aqui, ideias que passam um valor de tempo, né? Vamos ver aqui preposições que passam um valor de tempo. As aulas começam às 8 horas. Lembrando aqui que nós temos uma preposição aqui nesse acraseado aqui junto com o artigo com o artigo a, né? Então tem o a preposição mais um artigo aqui junto, né? Mais unido aqui. No caso aqui o artigo está no plural e a preposição, lembrando aqui que as preposições pertencem às classes não invariáveis, ela mantém, né? Ela não vai nem para plural nem por ela não varia, né? Ela se mantém. Então eu tenho aqui uma junção de duas palavras aqui, de uma preposição mais um artigo definido. No caso aqui forma meu as aqui, né? Minha preposição e meu artigo que está flexionado para o plural. Às 8 horas. Então, as aulas começam às 8 horas. Passa uma ideia de tempo, de lugar. Residem em Belém. Esse em vai passar sempre uma ideia de lugar. Vim do Ceará, né? Esse do, aqui no caso, ele vai passar, pelo contexto, ele passa uma ideia aqui, pela construção aqui, ele passa uma ideia de lugar, de origem, né? Passa uma ideia de origem. Fui para Palmas, né? Passa uma ideia de destino, né? Fui para Palmas. De limite. Outro passa a ideia de limite. Fui no clube até às 5 horas, né? Esse até passa a ideia de limite, né? Contou a história aos prantos, né? Aqui passa o que? Uma ideia de quê? De modo. Que modo ela passou? Aos prantos. De companhia. Viajou com a irmã, né? Aqui passa uma ideia de companhia, né? Viajou com quem? Com a irmã. De meio. Deslocaram-se a pé. Eles foram de que forma? Qual foi o meio que eles se deslocaram? A pé, certo? Agora nós vamos falar aqui sobre algumas situações da preposição, né? Há situações em que o valor semântico da preposição não se sobressai, isto quando ela é exigida pela estrutura do enunciado, como em locuções adjetivas e certos verbos que exigem complemento do uso das preposições. Ou seja, aqui a questão da preposição ela é exigida pela estrutura do enunciado, como de locuções adjetivas e alguns verbos, né? Ou seja, os verbos transitivos indiretos, ou seja, aqueles que exigem preposição,
por exemplo, aqui, da frase aqui, brincadeira de verdade. Brincadeira de verdade, por exemplo, da frase aqui, brincadeira de verdade é quando todos se divertem, né? Brincadeira de verdade, aqui eu tenho uma locução aqui, ó, que está adjetiva, né? Que está caracterizando aqui a brincadeira. Brincadeira, que é aqui um substantivo, está sendo caracterizado pela uma formação adjetiva. No caso aqui, uma locução adjetiva. Esse de é característico das locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva é a junção de duas ou mais palavras com valor de adjetivo, no caso aqui. Então, eu poderia substituir assim, brincadeira verdadeira é quando todos se divertem, né? Mas aqui, no caso, se é uma locução adjetiva, vai exigir a preposição. Outro exemplo aqui, nessa tirinha aqui nós temos, uma tatuagem, gosto de final felizes, né? Esse gosto de final felizes exige a preposição de. Gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o de aqui é exigido pelo verbo transitivo indireto aqui, no caso gosto, certo? Ficou entendido? Então, o que é a preposição? Preposição é a palavra que liga duas outras palavras, no qual o sentido da primeira é ligado pela segunda, é completado pela segunda por meio da preposição, certo? Ok? Então vamos ao próximo conteúdo. Agora nós vamos falar sobre as conjunções. O que são as conjunções? Conjunção é uma palavra invariável responsável por conectar termos e orações, estabelecendo relações de dependência entre elas. O que significa isso? Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, pertence às classes gramaticais invariáveis, ou seja, não flexiona nem número, nem gênero, nem grau, ou seja, nem no singular e plural, não vai variar entre singular e plural, e não vai variar em gênero, masculino, feminino, nem aumentativo e diminutivo. Ela sempre vai manter aquela estrutura, tanto no singular, como no plural, como no masculino, como no feminino. Ok? As conjunções são responsáveis por conectar termos. Que termos são esses? São termos equivalentes. Por exemplo, aqui, eu tenho essa frase aqui. Preferia o cinema, mas aceitou ir ao teatro e ao museu. Museu e teatro são termos equivalentes, né, que remetem a espaços, né, que recebem pessoas ali. Então são termos cinema, ali, teatro e museu são termos equivalentes. Observe aqui que o ir está juntando termos equivalentes, certo? E orações. Que orações são essas? O que é uma oração? Primeiro vamos compreender o que é uma oração. Uma oração é todo enunciado que contém verbo. Se eu tenho um enunciado que tem dois verbos, eu vou ter duas orações. Se tiver três verbos, três orações. E assim sucessivamente, certo? Observe aqui novamente a palavra. Preferia o cinema. Então aqui, preferir eu tenho aqui um verbo, né? O verbo preferir. Preferia o cinema, mas aceitou. Então aqui eu tenho uma outra. Nesse aceitou aqui é um outro verbo. E eu tenho dois, aceitou ir, né? Ao teatro. Então aqui eu tenho uma locução verbal, né? Que são duas palavras com valor de verbo. Então eu tenho aqui essa junção, né? Dessas duas orações. Ir ao teatro e ao museu, né? Então aqui no caso aqui, ó, preferia ir ao cinema. Eu tenho aqui uma primeira oração, mas aceitou ir ao teatro e ao museu. Então esse mais ele está fazendo uma diversidade, né? No caso a pessoa tinha uma ideia, mas foi submetida a outra, né? Preferia ir ao cinema e teve uma adversidade, né? Passa uma ideia de adversidade, mas
aceitou ir ao teatro e ao museu. E lembrando aqui que o I está passando uma ideia aqui de adição, né? Entre dois termos equivalentes, que é o teatro e o museu. Já aquelas que estabelecem uma ideia semântica entre elas, conectadas, são chamadas de subordinativas. Lembrando aqui que, agora, voltando aqui, eu tenho aqui estabelecendo relações de dependências e ou de autonomia. O que seria essa dependência e autonomia? Nas orações já as subordinativas, o que é essa ideia subordinado? Passa uma ideia de dependência. Quando eu digo que o professor é subordinado à diretoria, então ele depende da diretoria, né? Tem uma relação de dependência com a diretoria. Nesse caso aqui das orações, das conjunções subordinativas, é a mesma coisa. Eles estavam no chão. Qual que é a minha oração principal aqui? Lembrando que essa frase está na ordem direta, né? Nós temos aqui, na língua portuguesa, dois tipos de oração. Vou ter dois tipos de frase. Vou ter frase na ordem direta e na ordem indireta e também na ordem interposta. No caso aqui, eu tenho uma oração que está na ordem direta. Como seria essa oração? Viu que as rosas estavam no chão quando a chuva acabou. Quando acabou a chuva. Viu que as rosas estavam no chão quando acabou a chuva. Quando foi que ele viu? Quando acabou a chuva. Então, a minha oração principal aqui é viu que as rosas estavam no chão. Esse quando completa o sentido da minha outra oração, mas só que ela vai ser uma oração, quando acabou as chuvas, vai ser minha oração subordinada. Então aqui, esse quando passa uma ideia de tempo, de dependência, né? Esse quando, minha condição quando aqui passa uma relação de dependência da oração principal, que é viu que as rosas estavam no chão, né? Que tem um sentido completo. Já essa outra aqui, ela precisa quando acabou a chuva, certo? Agora vamos explicar um pouco sobre as orações coordenativas. Orações coordenativas são aquelas que estabelecem uma relação entre dois termos de uma oração independente, podendo ser aditivas, quando estabelece uma relação de adição, por exemplo aqui, nem preparou o jantar e nem arrumou a casa. Então eu tenho duas coisas que a pessoa aqui não fez, né? Duas ações que não foram feitas. Não foi preparado o jantar e eu adiciono mais outro, nem arrumou a casa. Então aí passa uma ideia de soma, de adição. E também temos aqui as adversativas. O que são as adversativas? Você estabelece uma relação de oposição entre dois termos ou orações. Por exemplo, aqui. Vou dar o exemplo de algumas aqui. De adversidade. Ela queria ir ao cinema, mas não foi possível. Esse mais passa uma ideia de quê? De adversidade. De alternativa, né? Alternativa passa uma ideia de alternação, ou seja, uma hora está em um momento, outra hora em outro. Por exemplo, aqui, quando dois fatos acontecem ao mesmo tempo, fala assim: Ana ora estuda, Ana ora trabalha. Então, ela dá uma alternância, uma hora, no momento ela alterna para estudar, outra hora ela alterna para trabalhar. Ana ora estuda, Ana ora trabalha, certo? Agora nós vamos falar sobre as conclusivas. O que são as conclusivas? Estabelece uma relação de conclusão. Então, as conclusivas vão passar uma ideia de conclusão, a explicativa vão passar uma ideia de explicação e assim sucessivamente, certo? Entendido? Agora nós vamos falar sobre as conjunções subordinativas, né?
como já foi falado, né, as subordinativas passam uma ideia, quando eu digo que uma pessoa é subordinada à outra, ela depende daquela outra em alguma questão, certo? Então, as conjunções subordinadas, elas passam uma relação de dependência, ou seja, de uma oração para a outra, ou seja, de uma oração principal para uma outra oração, para a oração subordinada, certo? Então aqui eu vou ter de causa, né? Exprime uma circunstância de causa, de motivo, né? Por exemplo aqui, como não entrou, como não encontrou as peças, não pôde consertar o fogão. Porque não encontrou as peças, não consertou o fogão, certo? Ana não viajou porque não dispunha de recursos, né? Qual é a causa de Ana não ter viajado? Ana não viajou porque não tinha recursos, certo? Agora, comparativas, vamos passar uma ideia de comparação, certo? Exemplo, ele agia como se fosse o dono da loja. Então, eu estou comparando essa pessoa com o dono da loja, fazendo a comparação, né, dele com o dono da loja. Passa uma ideia de comparação. Lembrando aí que as conjunções não vão ter sentido definido, vão partir do contexto, né, do contexto, desse como, né, qual é o contexto aqui, né, a partir da observação aqui dessa, da estrutura da frase, né, do contexto da frase, eu vou perceber qual o verdadeiro sentido dela, né, como não agir. Ele agia, de que forma ele agia? Como se fosse o dono da loja, né? Então, eu estou fazendo aqui, eu percebo aqui que está fazendo uma comparação. Entendido? As concessivas, né? Passa uma concessão. Observe que, embora ele tivesse uma excelente formação, não conseguiu a vaga. Ou seja, passa uma expectativa que tudo ia transcorrer de acordo com a primeira frase, mas aí eu tenho aí uma concessão, né? Indica aí, algo que poderia ser, indica que indica aí um fato que poderia ocorrer, mas é anulado na segunda oração. Concorrerão, ainda que eles não estejam preparados, concorrerão aos prêmios. Ou seja, mesmo que eles não estejam preparados, eles vão concorrer ao prêmio. Então, tá havendo aí uma concessão, certo? Condicionais, estabelece uma condição. Caso termine o exercício, né, antecipe a lição de casa. Então, estabelece uma condição, certo? Se eu botar aqui uma outra, tudo se permitirá, contanto que ele assuma, né? Se eles assumirem, né? Então aí eu tenho uma relação aí de uma condição, certo? Agora vamos falar das temporais. As temporais sempre vão estar relacionadas a tempo. Então, por exemplo, assim a briga começou assim que eles saíram. Esse assim que passa o quê? Uma ideia de tempo. Logo, se você vai analisar uma oração, se ela passa uma ideia de tempo, logo você vai classificá-la como uma conjunção temporal, certo? Aí temos também as conformativas, que passam uma ideia de conformidade, né? Temos aqui algumas conjunções, como, conforme, consoante, segundo, né? Por exemplo, aqui, conforme foi anunciado, ou seja, de acordo com o que foi anunciado. Segundo o que foi anunciado, o preço dos combustíveis subiu. Então, eu passo uma ideia de relação de conformidade, certo? Aí também temos as finais, né, que passam uma ideia de finalidade, né? Por exemplo, aqui, planeje sua vida. Para com que finalidade? Para, para que não seja surpreendido. Por que devemos, por que devemos planejar a vida? Para não ser surpreendido. É isso que a frase passa. Essa é a finalidade. Abriu a sala a fim de que todos pudessem ver o quadro. Então, nessa construção aqui, qual é a finalidade de abrir a sala?
abriu a sala, a fim de quê? A fim de que todos pudessem ver o quadro, certo? As proporcionais passam uma ideia de proporção, ou seja, de medida. Temos alguns. Vamos ver o exemplo aqui. A expectativa aumenta à medida que a viagem se aproxima. Então, quanto mais a viagem se aproxima, mais a expectativa aumenta. Quanto menos você se esforça, mais dificulta as coisas. Observar aí como ocorrem aí as conjunções. Essas são as conjunções subordinativas, certo? Aprendido o tema, lembrando aí que as preposições ligam palavras, em que o sentido da primeira é completado pela segunda por meio da preposição. E as conjunções ligam termos equivalentes e orações, ou seja, fazem relação entre as ideias entre termos que contêm verbos, certo? E nós temos aí, lembrando aí também que nós temos dois tipos de conjunções, né? Nós temos aí as conjunções coordenativas, que são aquelas que têm um sentido completo, e a subordinativa, né, que faz uma dependência de uma oração com sentido incompleto com a oração principal, certo? Obrigado a todos e até a próxima aula.